Segundo Reis, capítulo 4. Vamos ler o primeiro versículo, o versículo 7, onde está aqui essa história muito conhecida de todos nós, que é a história de Eliseu e a viúva, o azeite da viúva. Vamos ler de novo essa história, para a gente lembrar aqui, a gente extrair daqui mais uma lição para a nossa vida. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém, amado? Essa história aqui é linda, né, irmãos? Desse milagre que aconteceu, milagre do azeite. Essa história tem muitas lições aqui para a gente aprender. Mas hoje eu queria falar um pouco sobre esse texto, mas sobretudo que esse texto mostra assim claramente o cuidado de Deus e a fidelidade de Deus para com os que eles são fiéis. Todos os servos de Deus que são fiéis ao Senhor, o Senhor jamais desampara, o Senhor cuida deles. Você vê, o salmista diz: eu fui moço, Davi diz, né? Eu fui moço e já agora sou velho, e jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Isso é uma palavra muito abençoada, muito abençoadora. É uma promessa de Deus. Essa expressão de Davi virou uma promessa de Deus para a nossa vida. Ele disse: eu nunca vi o justo. E aqui a gente vê a história de um justo, de um homem fiel a Deus, um homem que temia ao Senhor. Essa mulher chega diante do profeta e ela diz, né? Ela fala: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Então é a história de um homem que temia ao Senhor, um justo, um homem de Deus. E para quem teme ao Senhor, o Senhor cuida dele e da sua descendência. E Deus é fiel para com ele, e é até depois de morto, depois que morre, mesmo morto, o fiel a Deus ainda recebe bênçãos do Senhor para a sua família, né? E a sua família fica sendo abençoada, a sua descendência, que aqui é uma prova disso. Esse homem, ele morreu e deixou dívidas, certamente, como uma pessoa simples, uma pessoa pobre, né? Acho que qualquer um de nós aqui, se hoje morrer, a gente vai deixar dívida. Pelo menos eu vou deixar. Tenho contas para pagar, que Deus me guarde, né? Que eu consiga pagar, mas é a história. Algumas pessoas
falam desse texto e criticam, né? Mas é a história da vida de qualquer pessoa normal e comum que sobrevive, né? Que trabalha, que luta e que ganha seu salário e que sem querer se endivida mesmo, tem contas a pagar, e se morrer vai ficar as contas aí para se pagar. E se eu não tiver vivo para trabalhar, para pagar minhas contas, alguém vai ter que arcar com essa responsabilidade, né? A família. E foi a história aqui desse homem. Mas a Bíblia mostra aqui, sobretudo, a fidelidade de Deus. Como Deus é bom para com aqueles que lhe são fiéis. Aqueles que são seus filhos amados, aqueles que lhe são obedientes. Deus honra. Deus não desampara nenhum dos seus servos. Diga aí para o seu irmão: Deus nunca jamais vai lhe desamparar, nem a sua descendência. Quem crê? Glória a Deus por isso. Agora os meninos começaram o culto cantando o milagre, né? Hoje o meu milagre vai chegar. E eu quero falar sobre o milagre aqui. Foi um milagre que aconteceu. E muitas vezes, irmãos, a gente está precisando de milagres, né? Hoje ainda, sem querer, agora eu lembro, né? Mas sem querer, hoje eu disse assim, só um milagre, né? Isso só vai acontecer só se for um milagre. Então, com uma situação, e eu falei isso, agora eu lembro. Então, realmente, a gente vive precisando de milagres. E milagres acontecem. Quem crê que milagres acontecem? Milagres acontecem. Né? Diferente, a gente crê diferente do mundo, né? Das pessoas lá do mundo, porque elas geralmente têm essa tese: milagre não acontece não, filho, milagre não acontece. Então, eles falam muito repetidamente essa expressão: milagre não acontece, milagre não existe. O mundo fala isso, mas nós que cremos no Deus de milagres sabemos que milagres acontecem. E Deus ainda hoje faz milagres. Amém, irmãos? Deus ainda hoje faz milagres. Quem está precisando de um milagre? Né? Às vezes ainda está precisando de um milagre. Então eu quero falar sobre tudo isso, mas a palavra aqui dentro que Deus me falou muito forte, assim, uma tônica aqui, numa expressão só, e que me despertou assim a mim. Uma visão diferente aqui de uma palavra, e para mim isso é maravilhoso. A gente sabe, irmãos, que surpresas desagradáveis acontecem nas famílias de todas as pessoas, em todas as famílias. Coisas desagradáveis, como, por exemplo, desemprego. A gente está vendo aqui a história de uma família que enfrentou uma crise muito grande, né? Primeiro de perda, da morte e, em consequência, uma crise financeira, dívidas, problemas comuns de muitas famílias. Então, essas coisas acontecem com a família de todo mundo. Todas as pessoas enfrentam essas coisas. Então, essas surpresas inesperadas e desagradáveis, como, por exemplo, morte. Quem é que está aguardando a morte de um ente querido? Quem é que está esperando? Quem é que está pensando nisso? Ninguém. Né? Então sempre a morte nos surpreende, sempre a morte vem nos arrebatar alguém assim de repente, quando a gente não esperava, e ninguém se conforma com a morte. A verdade é essa, nunca, né? Então morte, desemprego, perdas, prejuízos grandes, a gente pode acontecer, podemos ser acometidos de um fracasso financeiro muito grande, né, de um prejuízo grande, né, problemas de família mesmo com filhos, decepções com filhos, por exemplo, vez por outra, chega um pai, uma mãe: aconteceu isso com minha filha, com meu filho, nunca esperei uma coisa dessa, estou arrasado, não foi isso que eu planejei, não era isso que eu queria. Essas coisas acontecem com a família de muita gente, qualquer um de nós, né? Fim de um casamento, né? Enfim, problemas nas famílias, isso acontece. Agora, irmãos, o que eu vejo aqui é onde tem uma pessoa que teme
teme ao Senhor. Aqui essa expressão temer ao Senhor fala de alguém que era fiel a Deus, que servia a Deus, que levava em consideração as coisas de Deus. Uma pessoa espiritual, uma pessoa que era mais voltada para as coisas espirituais do que para as coisas materiais. Uma pessoa que dedicou sua vida no serviço do Senhor. Essa mulher, ela diz: o teu servo, tu sabes que ele temeu o Senhor. Ele era um discípulo, era um homem de Deus, era um profeta também, era um discípulo de profeta. Então a gente vê a história de uma pessoa que teme a Deus. Então os problemas acontecem com todo mundo, na família desse também, mas onde tem uma pessoa assim que teme ao Senhor, isso me traz uma alegria, um conforto muito grande, irmãos, porque eu temo ao Senhor e você também, querido. Isso é para lhe confortar, amém, amados? Então, os rumos são diferentes. As perdas, os fracassos, as decepções, os problemas acontecem como acontece na família de todo mundo, só que na casa, na família, nesse lugar que tem essa pessoa que teme ao Senhor, os rumos são diferentes. O rumo é rumo de vitória. O final da história sempre vai terminar bem. Você passa, sabe, atropelos, apertos, sufocos, muitas dificuldades, muitos obstáculos, muita agonia, como todo mundo, mas o final vai terminar bem. Você já sabe que o final é de vitória, amém, irmãos? Seja qual for o seu problema, seja qual for o desastre, a tragédia, a confusão, a decepção, a perda, o fracasso, a dificuldade, seja o que for, você teme a Deus, o final vai ser de vitória. Você vai terminar bem. Diga isso para o seu irmão aí. Diga assim: seja qual for, diga para ele assim, preste atenção. Diga: seja qual for o seu problema, as dificuldades que você enfrentar na sua vida, seja qual for, o final vai ser sempre sua vitória. Vai ser sempre de vitória. Quem crê nisso, irmão? Quem crê, dê glória a Deus. Eu creio. Isso que Deus está me trazendo assim. Deus me trouxe hoje assim, essa lembrança, essa memória, esse entendimento, essa compreensão. A gente pode passar essas coisas, a família de qualquer um passa, né? Famílias aí passam também muitas coisas iguaizinhas a esta, mas às vezes o final é de tragédia, o final é de tristeza, é amargo, é a coisa terrível, né? Diabo entra no meio, aí é uma queda só, um desastre só, e vai descambando para as famílias que vêm, um negócio terrível. Mas na casa que teme ao Senhor, o final é de vitória. O final é de vitória. Os rumos são diferentes, eles tomam rumos diferentes. Amém, irmãos? Graças a Deus, porque Deus não desampara os que lhe são fiéis. Você é fiel ao Senhor, meu irmão? Mesmo que durante a sua vida você servindo a Deus, alguém diga assim: deixa de ser besta, deixa de ser bobo, deixa de ser otário, tu está só trabalhando, tu não tem nada, não sei o quê. Fale o que for, você é fiel a Deus, não se preocupe, Deus cuidará de você. No final você vai ver a diferença. Você vai ter sempre vitória. Isso que eu aprendo aqui. E aí aconteceu um milagre maravilhoso na vida dessa mulher, né? E esse milagre tem sido tema de tantas mensagens, tantas pregações, tantas lições de vida para a nossa vida.
Mas aqui, amados, eu vejo aqui algumas coisas importantes para esse milagre acontecer. Determinantes, importantes. Eu já preguei isso muitas vezes aqui, mas isso que eu vou dizer agora, talvez eu nunca tenha dito. Só quero falar pelo menos de 3 coisas. A primeira delas, né, é o que é óbvio. Para que um milagre aconteça, é necessário que haja temor ao Senhor. Tem que partir de alguém que tema ao Senhor. Você tem que temer a Deus. Você tem que ser de Deus. Tem que ser uma pessoa espiritual. Tem que acreditar no milagre. Você tem que crer em Jesus. Você tem que viver para Ele. Isso aí é o mais importante. Aí depois, ele diz aqui uma coisa. O profeta diz para ela assim, isso que a gente sabe. Pede emprestadas vazias. Vazias, não pouco. Sim, antes disso, ela disse que tem o que em casa? O que ela tem em casa? Uma botija de azeite. E o azeite significa o quê? O Espírito Santo. Então, óbvio, primeiro, para que haja um milagre, temor ao Senhor, você tem que ter o Espírito Santo, ser uma pessoa de Deus, uma pessoa espiritual. Tem que ter, ainda que você seja um pouco frágil, você se sinta frágil, mas você tem que ser uma pessoa espiritual. Tem que ser uma pessoa de Deus. O Espírito Santo tem que estar em você. Você tem que ter fé, ainda que seja pouco, mas tem que ter fé. Isso tem que ter, amém? Tem que ter. Depois aí ele diz: prepare as vasilhas, vá pegar vasilhas na casa das pessoas vizinhas, conhecidas suas. Vá lá e busque vasilhas, vasos, bastante, o máximo que você puder, traga. Isso foi uma ordem que ela recebeu. É nisso aqui que eu tirei aqui uma palavra. Eu comecei a meditar em cima dessa palavra e me veio uma compreensão, me veio um entendimento diferente disso aqui. Sabe o que eu entendi aqui? Para que haja milagre na nossa vida, Deus quer que a gente crie uma expectativa do milagre. Que a gente tenha, antes do milagre chegar, que a gente crie um sentimento de expectativa do milagre. Isso é importante. Isso eu vejo nesse momento em que essa mulher, ela vai pegar as vasilhas. De início a gente falando, a gente fica sem compreender, eu também. Mas você vai chegar a entender bem direitinho. Aí ela vai pegar vasilhas. Para que essas vasilhas? Porque ele não diz para quê. Vai pegar as vasilhas somente. Vai pegar vasilhas vazias, caldeirões, vasilhas. E ela vai pegar aquelas vasilhas. Então isso fala de que a gente tem que criar em nossa vida uma grande expectativa de milagres. E a gente começar a se alegrar com essa expectativa. Sabe o que é expectativa? Uma boa expectativa, ou seja, você está sentindo que alguma coisa boa está para acontecer. Isso é uma expectativa, amém? Você já sentiu isso acerca de alguma coisa? Você dizer assim, a gente costuma dizer, eu estou sentindo uma coisa ruim, eu estou sentindo que alguma coisa ruim vai acontecer. É bem comum isso, né? A gente dizer isso, eu estou sentindo uma coisa estranha, estou sentindo como se uma coisa ruim estivesse para acontecer. Sai daqui, né? Tira isso de você. É o contrário. Criar a expectativa do milagre é o contrário. É você sentir que alguma coisa boa está para acontecer. Eu quero dizer para você que Deus quer que você crie sempre isso na sua vida. Que você tenha isso na sua vida. Essa expectativa de que o milagre vai acontecer. Quem crê?
Diga assim, um milagre vai acontecer. Diga, um milagre vai acontecer. E eu creio. E eu já estou até sentindo. Mesmo sem você sentir, viu? Mas você diga. Você precisa criar isso. Olha, isso aqui eu estou vendo, essa palavra, essa ordem do profeta para essa mulher, como uma preparação para o milagre. Para o milagre acontecer, tem que haver uma preparação. E a preparação é esta: criar uma expectativa. Eu posso imaginar essa mulher rindo, porque ele disse: vá, pegue emprestadas vasilhas, não poucas, depois você fecha a sua porta e bote o azeite nas suas vasilhas, vá botando, e aí foi a ordem. E então essa mulher vai com uma boa expectativa. Ela não vai desanimada, ela não vai triste, ela já vai alegre. Quando ela vai pegar essas vasilhas, acompanhe meu raciocínio espiritual, amém, irmãos? Quando ela vai pegar estas vasilhas, ela já vai confiante de que alguma coisa maravilhosa vai acontecer, vai ocorrer. De forma que eu posso imaginar essa mulher pegando vasilhas, mas já com outros ares, já com uma esperança, já com uma alegria estampada no rosto, já com uma palavra diferente. Ela já vai pegar essas vasilhas com a convicção de que o seu problema já foi resolvido. Ela, quando vai, ela já vai certa de que a solução já chegou na sua vida. Ela nem viu o milagre, mas ela já está crendo que o milagre vai acontecer. Criar uma expectativa, e eu coloquei, Deus quer que no nosso coração nasça esse sentimento de expectativa pelo milagre, e a gente comece a se entusiasmar, comece já a ficar alegre, a se entusiasmar, preparar o terreno para o milagre acontecer, providenciar elementos que proporcionem condições para o milagre ocorrer. Então isso, o milagre, para acontecer, para Deus operar esse milagre, essa obra, então é necessário a nossa parte nesse sentido, de você já estar criando dentro de você essa certeza, esta convicção, esta expectativa boa de que o milagre vai acontecer. E aí você vai se relacionar bem com as pessoas, você vai providenciar o ambiente, o clima, os elementos que vão ser necessários para este milagre. Se isso não fosse verdade, não precisava dessa mulher ter feito nada dessas coisas. Mas foi necessário ela fazer algumas coisas. Então é necessário. Então ela vai se relacionar bem com todos. Você vai ter que ser otimista, não murmurar, não reclamar, não se lamentar mais, não ficar se lamentando mais, parar de lamentar, não comentar mais o problema terrível que está acontecendo. A partir do momento que você está buscando o milagre, está querendo que o milagre aconteça, preste atenção. A partir do momento que você está querendo que o milagre aconteça, a partir desse momento você tem que parar de estar se lamentando, reclamando e comentando o problema que é grande, que não tem jeito, que não adianta. Pare! Você, quando para, você já está criando a expectativa do milagre. O milagre já está começando a acontecer. No mundo espiritual já está começando a acontecer. Não sei se está dando para você entender o que eu estou explicando, mas procure entender, amém, irmãos? Então você vai parar, você vai deixar o seu coração se entusiasmar, se entusiasme, sabe? Vai começar a deixar, você vai começar a se alegrar, você vai começar a declarar a vitória,
você vai começar a profetizar. É tudo isso aí. Antes que o milagre aconteça, você vai começar a anunciar a vitória para os envolvidos no problema. Não precisa nem anunciar para a igreja, nem anunciar para ninguém. Mas, por exemplo, você tem seus filhos, tem seu marido ou sua esposa, seus filhos estão dentro de casa, e vocês estão enfrentando aquela situação, exatamente como uma mulher aqui. Então vocês estão enfrentando um grande problema, todo mundo está sabendo daquilo terrível que está acontecendo. Então você começa agora a anunciar para os demais, para os outros da casa, para as pessoas envolvidas no problema, anunciar a vitória, declarar o milagre, amém? Então está acontecendo, aí você vai, chama os seus, os que estão perto de você, e você começa agora a criar neles também. Você já tem a sua expectativa de milagre, você já está entusiasmado com o milagre, você já está vendo pela fé o milagre. Agora você vai gerar neles também essa expectativa, e você vai passar para eles essa visão, você vai contaminá-los de certa forma, você vai também envolvê-los, anunciando essa vitória. Isso tudo enquanto ela está pegando as vasilhas. Eu recebo essa palavra aqui, que é necessário que a gente faça isso antes do milagre acontecer. Antes do milagre acontecer. Aí você vai fazer isso. Animar as pessoas que estão envolvidas com a sua expectativa do milagre. É como você vai viver o dia de hoje como se o milagre fosse chegar amanhã. Você está vivendo hoje certo de que amanhã o milagre vai chegar. Quem está começando a compreender? Não é aquela coisa de pedir por pedir, de falar por falar, de orar por orar, de comentar sobre o milagre por comentar, porque a Bíblia diz, porque falar na igreja, porque eu sou crente, afinal de contas. Não, é diferente. É eu saber que eu tenho um problema para resolver amanhã, tenho que ter um dinheiro, por exemplo, para pagar alguma coisa amanhã, e eu não tenho nem um centavo agora, nem tenho possibilidade nenhuma de conseguir esse dinheiro, nem arrumar com ninguém, mas eu tenho uma convicção de que esse dinheiro vai chegar, não sei como, ele vai aparecer, porque Deus vai fazer uma provisão. E com essa convicção que eu tenho agora, eu começo a me alegrar. Eu paro de murmurar, eu paro de reclamar, eu paro de falar de que eu tenho isso que vai fazer amanhã. Eu paro com isso e eu já fico dizendo, eu vou conseguir, eu vou realizar, eu vou alcançar, e esse dinheiro vai chegar, Deus vai mandar, e quem estiver perto vai ser contaminado. Essa é a expectativa do milagre, entendendo? Quem está entendendo? Toda vez que você estiver precisando de um milagre, tem que fazer esse caminho. Tem que fazer esse caminho, senão o milagre não vem. Se você ficar o tempo todo murmurando, até querendo que o milagre aconteça, mas o tempo todo, será que vai acontecer? E eu não tenho, e como é que vai ser? E como é que vai fazer? Não vai acontecer. Essa aqui, eu recebi isso aqui, eu entendo isso como uma revelação. Uma revelação espiritual do que Deus está dizendo. Então essa expectativa nós temos que ter na nossa vida para que um milagre aconteça na nossa vida. Pessoas que têm no seu coração essa expectativa do milagre, essa impressão de que uma vitória está para chegar, tem 100% de chance de ser vitorioso. Acredita? Agora isso é com tudo. Isso que está provado até pela ciência, sabia? Eu escuto direto na televisão médicos que trabalham, que têm pacientes terminais, e eles falam isso assim até
sem saber o que eles, se eles estão sendo relacionados com a Bíblia. Independente disso, eles falam que aqueles pacientes que são, que têm fé no coração, eles têm ânimo, e eles nunca se entregam, e eles sempre estão falando, acreditando que Deus está com eles. Eles sempre declaram, sempre dizem que esses aí, eles têm uma chance enorme de serem curados, e muitos são curados mesmo, não sei que Deus queira levar, mas são curados. Então essas pessoas que têm essa expectativa do milagre, todos esses que permitem que seu coração se prepare dessa maneira, essas vasilhas podem ser o seu coração, você começa a se preparar dessa forma, parar de comentar, parar de reclamar, parar de murmurar, parar de lamentar, orar, vir para a casa do Senhor, fazer a sua parte como servo de Deus, Está na presença do Senhor, está buscando, está confiando, tem que fazer isso. E aí você começa a se alegrar, começa a declarar que você vai conseguir, que você vai receber essa bênção, que isso vai acontecer, que você vai superar, que você vai chegar lá. Irmãos, isso não é só palavras positivas, entenda. Isso não é só positivismo puro, não. É fé, amém? É fé, diga fé. O que Hebreus 11 diz? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Então, fé é isso. É a certeza de coisas que se esperam. Diga fé. É a certeza de coisas que se esperam. Do milagre que espera. É certeza. E convicção, diga convicção. Certeza e convicção, tá bem? Parece que convicção é uma certeza mais profunda. É uma certeza mais firme, mais apurada. Eu tenho convicção. Tenho convicção de coisas que se não veem. Certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Isso é fé. Quem tem fé? Então é isso que eu estou falando. Em outras palavras, você não viu o milagre não aconteceu, eu não vi ainda o milagre, ele não aconteceu, mas eu estou certo e tenho convicção de que ele vai acontecer. Amém, amados? Você está focado na vitória. Seja uma pessoa focada na vitória. Essa mulher estava assim, focada. Mas não tinha ninguém, nada nem ninguém que pudesse desviar o foco daquela mulher. Ela estava realmente determinada a resolver o seu problema. Ela não abria mão dos filhos que estavam para serem entregues como pagamento da dívida. Não, isso não aceito. Então ela entrou por esse caminho do milagre. Ela focou na vitória. Não teve no mundo quem tirasse ela desse foco. E ela chegou lá. Seja focado na sua vitória. Fala para o seu irmão isso. Foque na sua vitória. Focado na vitória. Faça do milagre o seu alvo. Faça do milagre o seu alvo. Isso é uma determinante para o milagre acontecer. Viva hoje com a expectativa do milagre amanhã. Amém? Quem quer um milagre amanhã? Amanhã, semana que vem, mês que vem, sei lá, Mas quem espera um milagre? Isso, irmãos, em qualquer âmbito, no casamento, na vida dos filhos, para Deus transformar. Tem coisa que não tem dinheiro, não tem conversa, não tem nada. Ninguém vai mudar, não, só Deus. É milagre. Então é milagre. Só um milagre. Libertação, coisas, porta para ser aberta. Tem coisas aí, só milagre. Muitas coisas. Então, querido, eu creio no milagre. Eu creio. Você crê? Então, isso aqui é uma determinante
Você vai viver hoje essa expectativa. Sabe quando a gente diz assim, eu estou sentindo que uma coisa boa está para acontecer? Estou sentindo. Às vezes acontece isso com a gente, né? Eu estou com uma expectativa tão boa, como se alguma coisa, uma notícia boa vai chegar. Quem já sentiu isso? Não é? A gente às vezes não sente. Ai, eu estou sentindo uma alegria no coração. Não acontece com a gente, ser humano, né? Nosso sentimento. Ai, está me chegando uma expectativa tão boa, como se alguma coisa muito boa estivesse para acontecer. Eu estou com essa expectativa. Pronto, é isso. Uma expectativa do milagre. Você tem que ter sempre isso com relação àquilo que você quer que Deus faça. Você tem que ter sempre essa expectativa. Isso é uma expectativa de vitória. Deus só não quer que a gente tenha expectativa de derrota, de fracasso, mas de vitória Ele quer que a gente tenha. Amém? Sabe quem que teve isso? Muitos homens na Bíblia, mas o que eu estou lembrando agora foi Josué e Caleb. Pronto. Quando eles foram para espiar a terra de Canaã, junto com os demais, os 12, né? Eram 10, com eles 12. Aí os outros chegaram com uma expectativa de fracasso. E eles não. Eles vieram com expectativa de vitória. A terra, ela é uma terra grande, ela é uma terra fértil, é uma terra boa, tem gigantes, sim, tem tudo isso que eles falaram realmente. Mas o Senhor está conosco, gente. A gente vai vencer, a gente vai ganhar, a gente vai conseguir sim, a gente vai sim derrubar todos aqueles gigantes e aquela terra já é nossa, porque o Senhor já nos deu. Isso é expectativa de vitória, amém, irmãos? Tem problema? Tem, é difícil, o negócio está fechado, tá muito ruim, tá tudo negro, tá preto a situação, mas eu creio que Deus vai nos dar a vitória. Deus vai me abençoar, eu vou conseguir, eu vou chegar lá, vou superar e vamos sim, vou pagar minhas dívidas, vou conseguir fazer isso, vou sim, em nome de Jesus Cristo. Você tem isso na sua vida? Levante sua mão e diga glória a Deus. Tenha expectativa de vitória. Diga para o seu irmão, tenha uma expectativa de vitória. Tudo isso é para você entender o que é que eu estou falando. Deus quer que a gente tenha isso na nossa vida. E aí tenha essa imaginação profética para a nossa vida, né? Essa mulher, ela anteviu o milagre. E a fé é essa imaginação profética. Ela anteviu, o milagre não aconteceu, mas ela já estava vendo o milagre, ela já estava profetizando o milagre. Então a gente tem que aguçar. Receba essa palavra porque ela me abençoou hoje. Se ela não abençoar você, eu vou ficar muito triste. Quem está recebendo essa palavra? Eu quero que você seja abençoado com essa palavra. Porque eu sei que foi Deus que falou comigo. E Deus está falando com você. Amém? Se você tem que lançar essa expectativa sobre aquilo que você está precisando. Sobre tudo aquilo que você está necessitado. Lance sobre ele essa expectativa do milagre. Coloque sobre ele, em vez de dizer, que lamentável, ai meu Deus, e agora o que eu faço, não sei o quê. Lance sobre ele essa expectativa do milagre. Quem vai fazer isso? Faça isso hoje. Hoje você vai fazer isso. Sobre isso que você está enfrentando. Difícil demais. Que você diz, meu Deus, é um milagre. Então glória a Deus, porque o milagre é Deus que faz e vai acontecer. E você vai lançar essa expectativa. Então Deus diz, primeiro prepare as vasilhas vazias. Ou seja, crie essa expectativa do milagre. E comece já a se alegrar. Fale como um futuro vitorioso, uma pessoa vitoriosa. Haja como um vitorioso. Viva, pense como um vitorioso. E não viva cambaleando, cabeça baixa, negativo. Não, viva e reaja e haja. Tenha atitudes de uma pessoa vitoriosa. Pela fé, amém, irmãos? Você não viu com os olhos físicos ainda. Diga, eu não vi ainda. Diga
Então, ainda não. Se alguém perguntar, e aí? Então, aí ele se converteu? Ainda não, mas ele vai se converter. E aí, você já resolveu aquele problema? Aquilo que você contou no dia passado aí? Difícil aquele negócio. Já resolveu? Se não resolveu, ainda você faz. Ainda não, mas eu vou resolver em nome de Jesus Cristo. Vou resolver. Ainda não, mas vai acontecer. Quem crê nisso, irmãos? Não cheguei lá ainda, mas vou chegar. Não consegui, mas vou conseguir. Eu estou no caminho do milagre, focado no milagre. Eu estou na expectativa do milagre. Você nunca mais vai esquecer essa palavra. Expectativa do milagre. Diga. Grave isso e não se esqueça mais dessa expressão. Eu tenho que ter expectativa do milagre. Tem gente que pede o milagre, mas a expectativa é da derrota, é da perda, é do fracasso. Não. Se está pedindo milagre, está precisando do milagre, então tenha expectativa do milagre. Viva na expectativa do milagre. Fale como alguém que está na expectativa do milagre. Haja também. Pense também. Então você tem que ter essa expectativa do milagre. Então aquela mulher, eu acredito que quando ela estava lá juntando aquelas vasilhas, eu acredito, e ela trazendo para a casa dela, que ali ela já estava convicta de que o milagre ia acontecer. Ela já estava feliz. Ela já não estava mais com semblante triste, ela já não tinha mais preocupação no rosto dela, a testa não estava mais franzida, ela não estava mais perturbada, porque ela sabia que vinha aí um milagre grande na sua vida. Um milagre estava para acontecer grandioso. Você tem expectativa do milagre? Vem aí um grande milagre para a sua vida. Está chegando aí um grande milagre na sua vida. Põe a mão sobre o seu irmão e profetiza isso sobre ele. Está chegando aí um grande milagre para a sua vida. Está vindo aí um grande milagre para você. Essa mulher já estava assim no coração dela. No coração dela, todo o problema já tinha resolvido. Já tinha resolvido o problema, não havia mais tristeza. Naquela hora que ela foi pegar as vasilhas, ela estava pegando, eu acredito que as pessoas perguntando a ela, para que isso? Ela disse, você vai já saber para que é. Daqui a pouco vocês vão ficar sabendo por que foi que eu pedi essas vasilhas. Daqui a pouco, peraí, me presta, você tem um caldeirão grande aí? Eu tenho uma assim, eu tenho uma assim, mais ou menos grande e um grande, me deu grande. Aí a pessoa emprestava, ela ia para o outro, pediu uma caçarola, o maior que eu tenho é esse, me dê, por favor, para quê? Para que a senhora, e já está com esses outros todos aí, para que a senhora vai com tanto caldeirão? Daqui a pouco vocês vão ficar sabendo. Eu vou mandar no tempo, vocês todos vão saber. Já havia a convicção do milagre. Amém, irmãos? Deu para entender? Deus me disse, toda vez que você quiser que eu faça um milagre, você primeiro tem que ter isso. Você tem que ter essa expectativa do milagre. Você tem que já ter essa convicção. Você já tem que se alegrar por isso. Você já tem que anunciar isso. Você já tem que declarar isso. Isso tem tudo a ver com o ensino da Bíblia. É isso mesmo. Amém, amados? Isso aqui para mim foi o maior foco. Maior foco. Certamente eu já tinha ensinado isso de outras maneiras, mas aqui nessas vasilhas eu nunca tinha visto, eu vi agora. No pegar dessas vasilhas eu vi isso agora. Se você diz assim, eu já tinha visto isso, pode ter visto, mas eu vi agora. A expectativa do milagre, com essa expressão. Amém? Aí em terceiro lugar ele disse, aí ela vai e diz, pronto, peguei, está tudo aqui.
já com outros ares. Isso agora vá. Começa a deitar o azeite. E ela foi e ele disse uma coisa: feche a porta. Diga, feche a porta. Diga de novo, feche a porta. Irmãos, é outra palavra também importante. Feche a porta. Nesse caminho do milagre, teve essa instrução. Feche a porta. Quer que o milagre aconteça? Feche a porta. Então alguém que diz assim: eu não vejo milagre em minha vida nenhum, tudo para mim é muito difícil, ninguém me ajuda, é dificuldade, é não sei o que, e reclama. Será que não seria o caso de fechar a porta para essas coisas? Fechar a porta. É necessário fechar a porta para algumas coisas que atrapalham o milagre. Fechar a porta para alguns empecilhos do milagre. Naquela casa, literalmente falando, ela fechou mesmo a porta, porque ele disse: tem que ficar aqui somente pessoas que creem. Você que conhece seu problema, você que já criou sua expectativa do milagre, então só gente que tem fé, que crê, você, seus filhos, fecha a porta, vizinho não pode entrar, ninguém, parente, ninguém pode entrar nesse cenário do milagre aqui, porque talvez até prejudique, atrapalhe. Até a gente lembra no dia em que Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, pediu para todo mundo sair, só ficou lá ele e alguns discípulos, né? E ele não quis que ninguém entrasse ali, mandou todo mundo sair. O momento do milagre, né? Então, para que o milagre aconteça, você tem que evitar que algumas coisas e até pessoas podem impedir que esse milagre aconteça. E aí você tem que fechar a porta. Fechar a porta da boca, dos lábios primeiro, para deixar de tanto murmurar, de tanto reclamar, né? De maledicências, autopiedade, aquela série de coisas que eu falei aqui domingo de manhã, sobre pecados da língua, muitas coisas, muitas conversações, muitas bobagens que falamos. Feche a porta da sua boca, feche a porta. Fechar a porta do egoísmo, se você só pensar em você, gente que só pensa em si, que não quer ajudar ninguém, que não dá nada para ninguém, que não divide nada com ninguém, não merece milagre. Deus não faz milagre para essa pessoa que só pensa nele, que só pensa em sua vida, só pensa em sua família, em sua casa, não estende a mão para ninguém, não ajuda ninguém, não divide, não reparte com ninguém. Não vai haver multiplicação de vinho, multiplicação de pão, nem multiplicação de azeite, nem multiplicação de nada na vida de uma pessoa dessas. Já fique certo. Feche a porta para isso. Uma pessoa que não tem ainda o compromisso e a fidelidade a Deus nos seus dízimos na casa do Senhor, também não vai receber milagres de multiplicação de nada na sua vida. Não sou eu que estou falando, não, nem determinando aqui, a Bíblia já que diz. Então não há milagre para essa pessoa, não há. Sobretudo nas questões materiais, de dinheiro, de suprimento, não há. Então feche a porta para essa mesquinhez, essa falta de fidelidade nos dízimos. Feche a porta. Então não é à toa que o profeta Eliseu diz assim: vai e feche a porta. Essa palavra ela é muito forte ali. Aí diz: ela foi e fechou a porta. Então a gente tem que fechar a porta para algumas coisas. Fechar a porta até de sua casa, para não receber fofoqueiros dentro da sua casa. Fechar a porta para não receber. Fechar a porta para o mundanismo. Fechar a porta, irmãos, você sabe aí, para tantas coisas inconvenientes. Coisas que não agradam a Deus, coisas que não
são adequadas para o servo de Deus, atitudes, pensamentos, palavras, procedimentos. Feche a porta para essas coisas, feche a porta, amém? Diga aí para o seu irmão, feche a porta. Se você é dessa pessoa que sofre do mal verborragia, sabe o que é isso? Uma hemorragia de palavras, gente que fala demais. Então, feche essa porta, gente que gosta de criticar demais. Domingo de manhã aqui eu falei, né, que até tocar nesse assunto, gente que está na casa do Senhor, mas só vê defeito na casa de Deus. Ninguém faz nada certo, porque ele reclama disso, reclama daquilo, e fala de um, e fala de outro, fala de um, e fala de outro, e fala de quem está aqui na frente, e fala de quem vem se apresentar, e porque está se amostrando, e porque só quer aparecer, e porque não sei o quê, e a irmã não limpa as cadeiras, e não limpa o chão, e esse negócio está quebrado, e não sei o que lá, e que igreja é essa, e a pastora não vê. Gente que reclama, fecha essa porta, senão não vai acontecer milagre na sua vida nunca. Nunca. Feche a porta. Diga, feche a porta. Fala da vida dos outros, feche essa porta. É murmurador demais, reclama de tudo, nada tá bom, tudo tem. Feche essa porta. Para que o milagre aconteça, tem que se fechar uma porta. Procure ver quais são as portas do mal que estão abertas na sua vida e feche essas portas. Amém? Ela fechou a porta e aí fez o que ele mandou. Deitou o azeite. E aí começou a acontecer um milagre. As panelas começaram a se encher, e se encher. E encheu tanto quanto ela necessitava. Às vezes a gente diz, mas ela não teve fé, e faz a crítica, tudo bem, está certo, né? Pode aplicar a palavra, mas a verdade é que ela recebeu tanto quanto ela necessitou. Ela recebeu exatamente, ela veio para ela a quantidade de azeite que ela necessitava e que era perfeita para ela pagar suas dívidas, de forma que deu para ela pagar suas dívidas e ela viveu do resto. E aí ele diz, paga a tua dívida e vivei do resto. Somente um comentário. Que a gente sabe, Deus faz o milagre. Deus faz a provisão. Ele abre as portas para nós. Mas é necessário que depois você mantenha esse milagre. Amém, amados? Ele fez um milagre. O azeite apareceu, muito azeite, abundância, mas aí depois o profeta disse, agora você venda o azeite, diga, venda o azeite. Não era mais milagre, dinheiro não ia cair do céu. O milagre do azeite apareceu. Agora ela tinha que vender o azeite, tinha que trabalhar, se esforçar, não ser preguiçoso. Amém, irmãos? Deus não abençoa a gente que fica de braços cruzados, preguiçoso, morrendo na tuia, e só pedindo, sem querer fazer nada, sem atitude. Deus não abençoa. Deus abençoa quando a gente tem disposição para trabalhar, é honesto, é fiel. Aí essas coisas são necessárias, amém, queridos? Coragem, diga coragem para trabalhar, criatividade, honestidade, fidelidade, autocontrole, né? Que ela tinha que ter uma capacidade de administrar, porque ele disse, venda, pague a dívida, diga, ser responsável. Você tem dívida, agora pague. Porque se ela não fosse uma pessoa responsável, depois que ela visse aquele monte de azeite, vendia, arrumava o dinheiro e não pagava a dívida. Mas ele disse, pague a sua dívida. Deus quer que todos nós paguemos nossas dívidas. Com trabalho, com luta,
com honestidade. Se você não tem como pagar com trabalho, mesmo trabalhando, Deus vai prover um milagre, mas não vai abrir mão de que você tenha que trabalhar. Aí ele disse: vá, venda, pague a sua dívida e viva do resto. Agora, cabia a ela ter a capacidade administrativa para fazer aquele dinheiro render. E ela, a partir de agora, não tinha essa historinha mais não, de ir de novo lá, faça outro milagre, não, agora você tem como você viver do resto. Então eu pensei, Deus faz um milagre, faz a provisão, abre a porta, porém você precisa manter a porta aberta desse milagre. Você é responsável por desenvolver e cuidar do que Deus lhe deu. Essa porta que Deus lhe abriu, essa não pode ser fechada. Amém, irmãos? Você não pode fechar a porta que Deus abriu. Deus abriu uma porta, não feche com a sua irresponsabilidade, com a sua preguiça, com a sua falta de fidelidade a Deus, com a sua falta de criatividade. Não feche essa porta. Deus abriu, então cuide dela. Cuide daquilo que Deus lhe deu. E isso vai sendo multiplicado e Deus vai abençoando por ver seu esforço, sua dignidade, seu talento, sua responsabilidade. Você é uma pessoa muito responsável e aí Deus vai abençoando. Amém, queridas? Então essas coisas são importantes no milagre. Patrícia, vem aqui, por favor. Conta aqui a sua experiência. Vem aqui. Patrícia me contou uma experiência que ela teve com Deus. E é praticamente isso aqui agora que eu estou comentando, nesse finalzinho aqui agora. Deus dá criatividade, aí Deus quer que você agora se desenvolva, tenha força de vontade, você agora bota seu talento para fora, você seja uma pessoa criativa, corajosa, e aí Deus vai abençoar. Conta aqui, conta a sua experiência aqui, pelo menos para esses irmãos aqui ouvirem, se a gente aprender, porque eu fui abençoada com a tua experiência. Ai, Jesus, eu chego, eu tô tremendo. Faltou força nas pernas agora. A senhora pega a gente mesmo, né? Ai, faltou voz agora. Gente, eu não tenho nem palavras para agradecer ao Senhor que Deus tem feito na minha vida. Todos aqui sabem minha situação, né? Sou separada. E a partir do momento que nós nos separamos, só vem aquele valor, aquela pensão, né? E os meninos foram crescendo e eu não tinha mais 4 crianças, eram 4 adultos dentro de casa para eu manter. E eu trabalho, como todos sabem, só que talvez muitos pensem que aquela loja é minha, não é, de minha sogra, mas por eu já fazem 20 anos que nós trabalhamos juntas, eu e ela, a gente é muito unida. E quando meu marido saiu de casa, ela viu a dificuldade que eu estava vivendo e tem uma partezinha lá, ela disse: vamos fazer o seguinte, vamos dividir para nós duas. Essa parte aqui você põe roupa de bebê e essa daqui eu vendo a minha mercadoria. Minhas coisas são poucas, que é só roupa de bebê. E os anos foram passando e as dificuldades aumentando, né? Apesar do Senhor abençoar, mas não é fácil você manter uma casa sozinha, né? Você se vê sem seu esposo e a partir dali você fazer o papel de pai e mãe dentro de casa. E louvado seja o nome do Senhor, porque Deus tem me dado estratégias, o Senhor foi me dando estratégias, eu fui trabalhando, mas ao longo do tempo as coisas foram ficando difíceis. E do ano passado para cá, as dívidas foram se acumulando de uma maneira que eu fiquei sem saber o que fazer, mas vinha para a igreja, recebia a palavra, quando a pastora pregava sobre finanças, as dívidas se acumulando, cartão de crédito, muitas coisas, confessei até para ela e confesso para os irmãos que passei uns meses sem nem poder dar o meu dízimo e isso me machucava demais, porque não tinha como eu tirar isso
me matava por dentro. Acho que uns 4 meses por aí, isso me ardia o coração. Até comentava com as meninas, né, que estavam numa dificuldade muito difícil. E quando foi um dia, eu creio que no começo do ano, ela ministrou uma palavra aqui, acho que foi sobre José, eu não me recordo. E ela começou a falar que Deus ia nos dar estratégia para sair do meio daquela tempestade. Eu recebi naquele dia aquela palavra, só que eu não sabia de onde viria essa estratégia. Quando foi um dia, sim, aí antes disso, né, eu fiz um voto com o Senhor, que ela ministrou uma palavra, não sei se vocês se lembram, que ela perguntou, quem quer ter um dízimo de 3 mil reais? Foi? De 2, de 500. E eu fiz um desafio com o Senhor, né? Eu disse, Senhor, eu ganho X, eu vou passar a dar tanto a Ti. Eu não ganho isso, mas eu vou passar a dar tanto. Que seria aquele valor que eu queria ter nas minhas mãos. E eu já estou dizendo a vocês que eu vou aumentar meu desafio. Irmãos, foi impressionante o que o Senhor fez. Eu comecei a dar um dízimo de algo que eu não recebia. Algo além, eu comecei a dar um dízimo de algo que eu queria ter para mim. De um salário que eu queria ter para mim. Entendeu? E eu digo assim, olha, que eu vou aumentar meu desafio. Pela fé, porque Deus, Ele é extraordinário. Ele é poderoso. E eu comecei a buscar o Senhor, e eu pedi perdão, e eu disse, Senhor, Tu sabes das minhas condições, das minhas necessidades, mesmo sem ter, mas eu vou dar. Né? E comecei a fazer. E às vezes não peguei nem envelope. Eu botava dentro da sálvia mesmo, enrolado, às vezes solto, botava dentro da sálvia. Toda semana eu botando, toda semana. Quando foi um dia e as coisas as portas começaram a se abrir. Quando foi um dia e eu pedi a Deus uma estratégia, Senhor, de onde vai vir, de onde vai vir? De onde vai vir, Senhor? E eu comecei a olhar na internet, eu vendo roupinha de bebê. E as pessoas começaram a perguntar para mim se eu não vendia tiara de bebê. Eu, não vendo. Aí tem uma pessoa lá no shopping que entrega. Aí eu vi uma. Aí quando eu olhei o material, eu disse, isso é feito assim, assim, assim. Peguei uma. Dessa uma, abri a internet e fui olhar os modelos. Hoje, já fazem, eu acho que uns 4 a 5 meses que eu estou fazendo. Irmãos, Deus multiplicou exatamente como diz a palavra dele. Eu paguei as minhas dívidas e hoje eu estou vivendo do resto. Fiz um contrato com 2 lojas e hoje eu forneço tiaras para uma loja, uma rede de loja daqui de Campina Grande e outra de João Pessoa. Para a honra e glória do meu Deus. Daqui a pouco, depois eu trago para vocês. E assim, as primeiras ficaram feinhas, mas mesmo assim eu vendi. Hoje elas são belíssimas, né? São belíssimas. Quem vê não acredita que sou eu que faço, porque não sou eu que faço, é o Espírito Santo que vem sobre as minhas mãos, né? Isso dá 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, é eu fazendo e glorificando o nome do Senhor, porque nunca uma sai igual à outra. Se você me perguntar, eu quero aquela, eu não me lembro mais. Se eu for fazer, eu faço outro modelo. Aí não olhe a internet, vem na mente, né? Então são belíssimas as tiaras. Aquelas que vendem na Ipanema, lá na Marcel Pinheiro, não chega aos pés daqui, sai das minhas mãos. Então eu glorifico ao Senhor, porque Deus, Ele é fiel. Ele é extraordinário e eu só tenho algo que agradecer ao Senhor, porque Ele é muitíssimo fiel. Vou comprar uma máquina para mim de costura, porque como é muita, eu não estou conseguindo mais dar conta na mão, porque todas são costuradas, não são coladas, com pedras, com fitas, com tecidos. Aí eu compro tecidos e vou aprimorando, né? Então depois eu trago para vocês um videozinho das fotos para vocês verem, né?
a minha obra de arte. E o nome que o Senhor me deu tem até marca, viu? A marca da tiara. Você é o que do Senhor? Você não é a princesa de Deus?